Amém? Quantos encontraram? Diga eu amo a Bíblia. Amém. Já está ali no telão, né? Fica fácil, né, igreja? Desse jeito. Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. Curve a cabeça. Santo Deus, que nessa noite, Pai, a Tua palavra venha trazer vida aos nossos corações. Que nessa noite, Pai, o Senhor venha nos instruir a Tua verdade, a verdade da Tua palavra. Nos leva, Senhor Jesus, à compreensão e ao entendimento, meu Pai, do que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Nos leva, Senhor Jesus, a nos mover em direção, meu Pai, ao que o Senhor tem para as nossas vidas, ao que o Senhor requer da Tua igreja. Senhor Jesus, que possamos entender a Tua palavra, que possamos colocá-la em prática e que possamos proclamar o Teu santo nome às vidas e aos corações. Que o Senhor receba a glória para si, em nome de Jesus. Podeis sentar, glorificando a Deus, amém? Você pode dar um glória a Deus nessa noite, amém? Glória a Deus. Nós estamos aqui para glorificarmos ao nosso Pai. Queridos, hoje nessa noite eu queria falar com a igreja sobre algo que é algo muito simples na nossa vida, na nossa caminhada cristã. É algo de fácil compreensão na nossa caminhada cristã. Que é sobre uma prática da igreja. Que é sobre algo que a igreja tem como exercício, como atividade. A igreja tem como uma disciplina espiritual. Que normalmente nós pregamos e falamos e motivamos a igreja nessa prática. Que é a prática da oração. É a prática da oração. Pastor, mas o senhor vai pregar sobre oração de novo? Sim, igreja. Nós iremos pregar, falar sobre a oração novamente. Porque a oração, ela é a ferramenta que Deus nos deixou para nós termos um acesso direto com o Pai. Para nós termos um relacionamento direto com o nosso Pai. Para nós andarmos segundo a vontade do nosso Pai. E porque Jesus, sendo o próprio Deus, Ele nos ensina a termos uma vida de oração. E o interessante é que Jesus não ensina apenas por palavras. Ele não ensina só falando: ei, vocês precisam orar. Ei, quando vocês forem orar, orem assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Ele não ensina apenas a oração sacerdotal. Ele não ensina apenas o Pai Nosso. Ele não ensina apenas a teoria da oração. Mas Ele nos ensina uma vida prática de oração. Porque Jesus orava a Deus em todo o tempo. Jesus é o maior exemplo de um homem de oração. Jesus é a nossa referência como alguém que tem uma vida de intensa busca por Deus, porque ele queria cumprir a vontade do Pai. Ei, meu irmão, e eu e você só vamos cumprir a vontade do Pai se nós tivermos relacionamento com o nosso Pai. Se nós buscarmos o nosso Pai em oração, porque é através da oração que nós falamos com o nosso Deus. Nós entendemos o que o nosso Deus requer de nós. É onde nós falamos, mas também ouvimos Deus falar conosco. É onde nós temos um momento de súplica, de clamor, de abrirmos o nosso coração, mas a graça, o favor, a bondade de Deus vem e nos inunda de alegria, de paz, de tranquilidade. Nós estamos em meio a uma sociedade doente, uma sociedade onde a depressão, onde a ansiedade, onde o estresse, onde a síndrome do pânico, onde o burnout, doenças da mente, doenças que as pessoas estão adquirindo por uma vida desenfreada, por correr atrás do vento, por correr atrás das coisas dessa terra,
por estar buscando as coisas deste mundo de forma desenfreada e não tira um tempo para estar com o seu Pai, para estar buscando o Deus que tudo pode, que tudo faz, porque a palavra de Deus vai dizer: ei igreja, ei filhos de Deus, lancem sobre mim toda a vossa ansiedade, lancem sobre mim todas as vossas demandas, todas as vossas súplicas, todas as vossas angústias, lancem sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Ei, querido, não se desespere com as coisas deste mundo, com o boleto que tem que pagar essa semana, né? com as prestações que tem que pagar, com a escola dos filhos, com a mensalidade da faculdade. Ei, descansa, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Espera em Deus, fala com seu Pai no secreto, mas também tem uma vida de busca no coletivo, de entrega no coletivo junto com os demais. Porque nós precisamos estar em conexão direta com o nosso Pai. Por que que estamos doentes? Por que que a nossa sociedade está uma sociedade doente? Porque nós queremos vencer na força do nosso braço. Porque é do meu jeitinho. É da minha forma. Esquecemos de exercitar uma prática que é das mais excelentes no mundo espiritual. Uma das disciplinas mais excelentes, que é a disciplina da oração. Só que a igreja atual, ela tem esquecido essa disciplina. Elas têm negligenciado essa disciplina. E eu não estou falando apenas para você não, meu irmão. Porque quando está falando aí, está vindo aqui, nós precisamos sermos melhores em oração. Nós precisamos buscar mais o nosso Deus em oração. Porque quando olhamos para a história da igreja, Jesus é o nosso referencial de alguém que tem uma vida de intensa oração. E ele vive tudo o que há de extraordinário, porque ele era Deus. Ele é o próprio Deus que desceu da glória. Mas quando ele veio para essa terra, ele não esteve somente como Deus, mas ele era 100% homem. Mas ele, sendo homem nessa terra, ele diz, ele nos dá o exemplo, que nós devemos orar ao nosso Pai que está no céu, que nós devemos buscar a Deus, e ele tem uma vida que é coerente com a sua fala. Ele vive uma vida de oração. E quando nós olhamos para os nossos pais na fé, para os pais da igreja, para os apóstolos, eles viviam em oração, eles viviam uma busca diária, porque a igreja estava unida em oração. Lembra a base da igreja? Primeiro, os irmãos lembram? Eles estavam debaixo da doutrina dos apóstolos. Na comunhão, no partir do pão, Atos 2, verso 42. Coloca para a gente, Nathan. Atos 2, 42. Né? Nós sempre estamos batendo nesse texto, porque é a essência da igreja. A igreja, ela perseverava. O que é perseverar? Perseverar é termos constância, dando continuidade. É não parar, é não retroceder, é não ficar na inércia espiritual, imóvel. Ei, mas é avançar, é ir para frente, é perseverar em quê? Na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Olha só, a igreja do início, ela entendeu o exemplo de Jesus porque tinha que estar em oração. Devia estar em oração. E os apóstolos tinham uma vida de oração. Aqueles homens que foram martirizados por amor a Cristo. Nós vamos estudar a história dos apóstolos. Eles morreram, doaram a sua vida por amor à causa. Foram mártires. Mas esses mártires, eles viviam em constante busca e oração, em clamor. E eles não tinham mais a sua vida por valiosa.
e o que eles queriam, de fato, era fazer a vontade do Pai. Porque quando nós estamos em oração, nós entendemos qual é a vontade de Deus. Porque, meu irmão, quando nós estamos distantes, quando nós sabemos da teoria, mas não exercemos a prática, nós perdemos a direção, nós falhamos, nós estamos distante da direção do que Deus quer para as nossas vidas, mas que nessa noite o Espírito Santo de Deus nos mova a uma vida de oração, amém? Porque os pais da igreja, nós olhamos para a patrística, para os irmãos, todos foram grandes homens de oração, todos grandes homens de Deus, foram grandes homens e mulheres de oração. Então, igreja, nós devemos orar, porque Jesus é a nossa referência, amém? Só que o texto que nós lemos em Mateus, capítulo de número 26, verso de número 36. E aqui vai falar de um momento onde Jesus se retira para orar. Jesus, ele nos dá esse exemplo dele, de vida, de oração. Então chegou Jesus com eles. Jesus estava sozinho, igreja? Não. Ele estava acompanhado. Ele se retirou para orar, mas ele se retirou para orar com pessoas, com amigos, com igreja. Porque a igreja, Pedro estava lá, Pedro é uma figura que simboliza a pequena rocha, a pequena pedra, né, onde também a igreja está fundamentada. Né? Jesus vai falar para Pedro: ei, tu és Pedro, e sobre esta pedra que sou eu, que é a pedra de esquina, a pedra angular, eu edificarei a minha igreja. Mas ei, Pedro, que você é um pedregulho, uma pedra pequena, sobre essa pedra que sou eu, sobre essa rocha que sou eu edificarei a minha igreja. Mas você vai ser a representação da igreja. Você vai ser o líder, porque eu dei pastores, eu dei profetas, eu dei apóstolos às igrejas, eu dei a igreja, eu dei também missionários. E Jesus deu esses dons espirituais à igreja, e Pedro simboliza ali a igreja. Mas também estava Pedro, Tiago e João. E Jesus saiu para orar. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani. O Monte Getsêmani, o Jardim do Getsêmani. Foi um lugar que Jesus se retira para orar, para falar com o Pai. E disse Jesus aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali, além, orar. Jesus chama eles para estarem com ele em oração. E ele diz: fiquem aqui, eu vou um pouquinho além aqui, falar com o Pai. Mas estejam em oração. Estejam intercedendo também. Porque no verso de número 37, Jesus vai dizer: e levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João. Amém? Começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então ele sai, ele se afasta para orar, mas ele leva Pedro, Tiago e João. E ele vai guerrear. Ele vai agora para a guerra, para a luta. Porque, meu irmão, é nos joelhos que nós guerreamos as nossas guerras. Fala para o seu irmão: é nos joelhos que nós guerreamos as nossas guerras, que nós batalhamos. Meus irmãos, o crente que ora, o crente que clama, o crente que tem vida no altar, em oração com Deus, ele vence as batalhas dessa vida. Ele vence as suas aflições, as suas lutas, a sua inquietação. Porque nós descansamos em Deus. Quando eu falei que nossa sociedade ela está doente sobre essas doenças chamadas doenças psicossomáticas, que são doenças da mente. Nossa sociedade ela está doente porque não estão se voltando ao Deus verdadeiro, mas estão confiando na sua própria força, estão confiando em si mesmo,
pessoas em si mesmadas. Confia em si. E, meu irmão, a palavra de Deus fala para nós lançarmos, confiarmos, entregarmos o nosso caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. Então nós devemos confiar em Deus. E Jesus, Ele é o maior exemplo. Ele vai ali para aquele monte, jardim, chamado Getsemane. E ali Ele vai buscar o Pai em oração. Ali Ele vai clamar em oração ao Deus Todo-Poderoso. Ali Ele vai guerrear. Porque naquele momento Jesus, a partir daquele momento Jesus ia cumprir o plano de salvação. A partir daquele momento Jesus ia ser levado para poder padecer em nosso lugar, para poder pagar a nossa dívida. Ele iria pagar aquilo que eu e você não podemos pagar. Ele iria passar pelo sofrimento que eu e você não tínhamos a capacidade de passar, porque nós pereceríamos, mas Ele foi até o fim. Ele ali, depois do Getsemane, Ele foi preso. Ele passou por uma via de dores, chamada Via Dolorosa, que é a trajetória de Jesus até o Monte Caveira, até o Gólgota. Ele sofre, Ele padece, Ele é torturado por mim e por você. E Ele vai pelaquela via dolorosa. Ele caminha pelaquela via dolorosa. E a palavra de Deus diz que Ele é crucificado. E o plano de Deus é executado sobre Jesus. Mas antes de Jesus passar por essa trajetória, antes de Jesus pagar o preço que eu e você não poderíamos pagar, Ele estava em oração com o Pai. Queridos, a oração é o que nos torna mais que vencedores. Jesus está dando o exemplo, meu irmão, que na hora que eu e você fomos à luta, na hora que a coisa está nublada, na hora que o céu parece que está de bronze, que nada sobe, que nada desce, na hora do dia mau, do dia da luta, no dia que o inimigo, e os demônios armarem as suas armas todas contrárias a você. Ei, meu irmão, no dia que você entender ou que você perceber que o medo quer tomar conta da sua vida, que a doença da alma quer tomar conta da sua vida, que as lutas desse mundo quer te destruir, mas se nós estivermos em oração, a palavra de Deus diz que nesse dia eu e você seremos inabaláveis. Nós não cederemos 1 milímetro, nós não temeremos, porque quem está conosco é muito mais forte. Paulo escrevendo aos irmãos, à igreja de Éfeso, ele vai dizer isso. Ei, meus irmãos, a vossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores das regiões celestiais. A nossa luta é bem clara. Nós estamos em uma guerra, somos soldados, filhos de Deus, que estamos guerreando contra os principados, contra as potestades, contra os domínios deste mundo. E aí Paulo vai nos comparar um soldado romano. E aquele soldado romano, ele tinha um capacete. Paulo diz, ei, igreja, a de realizar, revestivos de toda a armadura de Deus. Revestivos, estáis cingidos, estáis com o capacete da salvação. Mas também aquele soldado tinha uma couraça que protegia o seu abdômen. E Paulo, ei, vistam-se da couraça da justiça. Ei, revistam também do escudo que esse soldado usa, o escudo da fé. Ei, revista também dos pés, que ele coloca a proteção nos pés, para não serem atingidos. Os pés da preparação do evangelho da paz estejam revestidos. Ei, igreja, a de realizar, estejam revestidos também com a espada que
que o soldado não pode deixar de carregar, que é a espada do Espírito. Estejam como um soldado. Ele olhou para um soldado romano e olhou da forma espiritual. E falou, ó, é o que a igreja, é que os filhos de Deus precisam. Estar prontos, preparados, porque nós estamos em guerra. Meu irmão, nós não estamos mais em guerra com Deus, mas nós estamos em guerra com o inimigo. Nós estamos em guerra com o pecado. Nós estamos em guerra contra a nossa natureza que é mal e que quer tudo aquilo que é contra Deus. E nós devemos, Paulo escrevendo aos Gálatas vai dizer que há uma luta. Militam a carne e o espírito. E nós estamos nessa guerra. Nós estamos travando essa guerra. E que eu e você venhamos fazer guerra contra as nossas vontades. Amém? Só que aí Paulo vai fechar dizendo, ei, tá vendo esse soldado romano cheio de armadura? Ei, igreja, você quer saber como você está agora apto, com a armadura de Deus, treinado, como soldado valente? Ore em todo tempo. É a oração que amarra as armaduras em nossa vida. É a oração que te dá fé. É a oração que te leva a uma vida de confiança em Deus. É a oração que leva você a uma vida de total entrega a Deus. É a oração que nos calça para irmos ao mundo e pregar o Evangelho, para que os demônios saiam, para que resistências caiam por terra e para que a palavra de Deus gere vida. Glória a Deus. Porque, meu irmão, primeiro nós guerreamos em oração. Jesus é o exemplo claro. Primeiro ele vai para o joelho, ele fala com o Pai. Pai, essa guerra que eu vou passar, essa luta, esse cálice que eu vou tomar, esse cálice que eu vou beber. Ei, eu primeiro preciso guerrear. E ali, meu irmão, naquele lugar, Jesus derrama gotas de sangue. Jesus é uma oração tão intensa, é uma guerra tão intensa, que Jesus fica triste, muito triste. Quando usam essa palavra, pessoas até chegam a citar que Jesus entrou em depressão. Coisa que não existe, que a Bíblia não fala. Mas é uma dor tão grande, é uma angústia tão grande, é um sofrimento tão grande que Jesus passou aqui, queridos. Porque Ele sabia que a hora dele era chegada. Que Ele ia ter que pagar o preço. Pastor, mas Jesus estava com medo da crucificação? Jesus estava com medo dos açoites? Jesus estava com medo da coroa de espinho? De forma nenhuma. O nosso Cristo, Ele é vencedor. O nosso Cristo, Ele não temeu. Ele em momento nenhum temeu. Porque o que matou Jesus, meu irmão, não foi a cruz, não foi os cravos. O que matou Jesus não foi o soldado romano. O que matou Jesus não foi a traição de Judas. O que matou Jesus foi o meu e o teu pecado. Foi os nossos pecados que matou o nosso Cristo. Mas, queridos, Ele nos deu esse exemplo. Ele nos deu o exemplo de que nós devemos nos voltar a Ele em oração, estarmos em oração. E verso 37 vai dizer, e levando consigo Pedro, os dois filhos de João Bedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Verso 38, então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Você sabe o que é velar, irmão? Velar é estando no mesmo pensamento. Velar é estando no mesmo propósito. Velar é estarem juntos no momento de dor, no momento de angústia, no momento da aflição. Por isso que Deus me colocou do seu lado e por isso que Deus colocou você do meu lado, para nós estarmos velando uns pelos outros, orando uns pelos outros. Se você está em angústia, em aflição, em luta, ei, fale aos santos, fale à igreja as suas dificuldades, para que juntos nós possamos clamar ao nosso Pai, orarmos, estarmos em guerra contra as nossas dificuldades, contra o inimigo, contra o mundo que vem para nos atingir.
Então Jesus disse que sua alma estava angustiada. Verso 38, então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza, ficai aqui e velai comigo. Verso de número 39, e indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Pai, se possível for, passe de mim este cálice. Todavia, não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Meu irmão, quando eu olho para a palavra de Deus, ela é perfeita. A palavra de Deus é perfeita. E Jesus, ele vem aqui cumprir a vontade de Deus. Mas quando nós olhamos lá para o Antigo Testamento, que tudo o que acontece no Antigo Testamento tem um propósito, aponta para o Messias que viria, para o Filho de Deus. Quando nós vamos olhar o que era a Páscoa, quando nós vamos olhar a história de José, quando nós vamos olhar a história, né, dos pais, dos patriarcas, tudo está apontando para Jesus. E uma das histórias que eu acho mais fantásticas é quando Deus fala para Abraão: Abraão, ei, Abraão, Sara, tua mulher é estéril, mas ela vai gerar. Ei, está vindo um filho, e o filho é algo que eu estou prometendo a vocês. É um presente que eu vou dar a vocês. E ele vai vir, e é da descendência dele que vai ser benditas todas as famílias da terra. Sara vai gerar, porque o meu e o teu Deus, meu irmão, ele é o Deus do impossível. Não há nada que possa barrar a vontade do nosso Deus. Não há nada que trave a vontade de Deus. Quando ele dá uma palavra, a sua palavra tem que ser cumprida, tem que ser executada. Os homens não resistem à palavra do nosso Deus. Só basta uma palavra. E Deus fala para Abraão: Sara vai ter um filho. Eu vou te dar um filho. E Sara, quando ouve aquela palavra, ela sorri. E por isso, o anjo fala: o nome do teu filho agora vai ser Isaac. Sorriso, alegria. E Sara dá um filho. Nós todos conhecemos a história. E Sara, do ventre de Sara, ela gera. E ali nasce Isaac, o filho prometido, o filho da promessa. E, queridos, nós olhamos aquela história e parece que Deus, ele dá e depois quer tomar. Porque Deus fala para Abraão: Abraão, eu te dei um filho, Isaac. Mas Abraão, será que você confia mesmo em mim, Abraão? Abraão, ei, me dá o teu filho. Devolve, entrega. Abraão, traz de volta aquilo que eu te dei. Meu irmão, é algo que a gente olha e vê: poxa, como é que Deus faz isso? Ele promete e depois pede de volta. E nós vemos a palavra de Deus, nós vemos que Abraão creu em Deus. Abraão disse: ei, eu vou entregar, eu vou devolver, eu vou levar Isaac para ser sacrificado. E ele prepara tudo, e vai, e Isaac não entende aquilo ali. Ei, pai, aqui está todo o material do sacrifício, mas cadê o cordeiro? E aí Abraão fala para Isaac: meu filho, Deus proverá. Igreja, Deus proverá. Deus cuida de você. Não fique angustiado, não fique desesperado. Põe a sua vida em oração, em busca por Deus, porque o Deus que eu e você servimos é o Deus que provê em meio a situações mais difíceis da nossa vida. Ele cuida de mim, Ele cuida de você. E Deus fala para Abraão: Abraão, vai lá e sacrifica. E Abraão pega o garoto e leva para o sacrifício. E nós sabemos que na hora que Abraão vai imolar, Abraão vai executar o sacrifício a Deus. O garoto. Deus fala: ei, Abraão, parou. Não faça isso. De forma alguma. Abraão, não mate o menino. Abraão, não cometa isso contra ele. E aí Abraão vai e não faz. Abraão vai e não comete
não segue o ato do sacrifício. Mas a palavra de Deus vai dizer que quando ele para, um cordeiro ao lado se mexe. Deus providenciou um cordeiro. Ei, meu irmão, isso para mim é muito forte. Porque para mim e para você, eu e você merecíamos o sacrifício. Eu e você éramos o Isaac, que merecíamos a morte. Pelos nossos pecados. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Deus falou: ei, Abraão, o teu filho não vai morrer. Quem vai morrer é o meu filho. O cordeiro eu preparei. O teu filho vai ser poupado para que o meu filho morra por você. E Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é imolado na cruz. Deus nos amou de tal forma que deu o seu filho para nos dar a vida. Morreu por nós, para que hoje eu e você estivéssemos aqui na sua casa. Mas que eu e você venhamos praticar a nossa vida de oração, de busca por Deus. Porque Jesus cultivava uma vida de oração. Como eu e você somos discípulos de Jesus. Como pode nós somos discípulos de Jesus e não cultivamos essa prática? Não existe, meu irmão. Nós, discípulo, ele pratica as mesmas obras que o seu mestre. Então, querido, Jesus nos ensina a orar sempre. Ele vai contar uma parábola que a gente geralmente conta em Lucas. Coloca para a gente Lucas, capítulo de número 18. Olha só essa parábola. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre. E nunca. A parábola que Jesus vai contar agora é um dever. É uma obrigação, é uma ordenança. Ele está nos ordenando a orar. Orar sempre. E nunca desfalecer. O que é desfalecer? Ser inconstante, parar. Ficar estagnado. Ei, não pratique, querem tirar minha vida. Faz-me justiça pelo amor de Deus. Segue. E por algum tempo, ele não quis atendê-lo. Porque ele não era justo. Mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus. Olha o que ele está falando. Ainda que eu não sou uma pessoa boa. Ainda que eu não sigo a palavra de Deus. Ainda que eu não tenho essa palavra como regra de fé. Porque, meu irmão, quando Deus dá uma palavra em nosso favor, até o diabo, até o inferno, ele tem que cumprir a palavra de Deus. Ainda que eles não temam a Deus, eles têm que cumprir a palavra de Deus. Porque Deus, ele é soberano. E a vontade de Deus não pode ser frustrada. Os planos de Deus não podem ser frustrados. É o que a palavra de Deus nos garante. Mas depois esse juiz, Deus tocou no coração dele e ele, opa, ainda que eu não temo a Deus, ainda que não tenho nem respeito aos homens, ainda que os homens, para mim, não interessa o que eles acham, deixa de achar, ainda que eu não estou ligado à lei também dos homens. Aí o verso 5, todavia, como essa viúva, essa mulher, ela me molesta. Porque essa mulher, ela não parava. Sabe o que é molestar, meu irmão? É insistência. Uma Domingas, é todo dia chegar lá e falar: Senhor, eu preciso. Senhor, faz isso ao meu favor. Senhor, tem misericórdia de mim. Ei, ore, bata, clame. Porque ele nos convida. Jesus nos diz: ei, batei e acharei, buscai e me acharei. Batei e abrir-se-vos-á. Então persistam, busquem, clamem, porque eu vou dar a direção, eu vou dar a resposta, eu vou agir na causa. Quantos de nós aqui, meus irmãos, nessa noite, não somos resposta de oração dos nossos irmãos que clamaram a Deus?
dos nossos irmãos no passado que não cessava de orar pela minha e pela tua vida. Porque hoje a igreja está debaixo, a igreja é o que é, porque antes de nós vieram homens e mulheres de Deus que tinham uma vida de intensa oração. E essa viúva molestava, e ele diz: hei de fazer justiça, para que enfim, ela sossegue, ela não volte, ela não me moleste mais, ela não me importune mais. E me importune muito, né? Enfim, verso 6, e disse o Senhor, olha o que Jesus está dizendo para nós. Agora para você, igreja, para você, filho de Deus, para você, cristão da Realizar, cristão de Planaltina de Goiás, cristão que serve ao Pai Todo-Poderoso, e disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. Ouça agora o que o injusto juiz falou. Segue. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Meu irmão, nós temos um Deus que é justo, não é um juiz injusto. Até o injusto, por ser molestado, ele agiu em favor daquela mulher. Mas nós temos um Deus que é justo, que tudo pode, que não apenas é o nosso Deus, mas também é o nosso Pai. Porque Ele diz: quando vocês forem orar, falem assim. Os discípulos não sabiam como orar, como chegar diante a Deus. E aí Jesus vai ensinar eles, porque eles falam: Senhor, nós não sabemos, nos ensina a orar. E aí Jesus fala: quando vocês forem orar, digam assim: Pai nosso, que estás no céu. E Ele nos leva a uma intimidade tão profunda de Pai, Filho e Pai. É quando você se coloca diante do Pai e fala: Pai, eu não posso, meu Pai. Sabe, aquele filho dengoso que chega: meu papai, tem misericórdia de mim, papai. Ei, paizinho. Ei, Deus, me ajuda, me socorre. Ele te ouve, Ele te responde. Basta o filho se voltar ao Pai. E Deus fará justiça aos seus escolhidos, que o clama de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Quando a Bíblia fala que ainda que tardio, é porque a nossa vontade é imediata, né? Nossa vontade é o agora. Deus tem que fazer, porque eu estou sentindo a dor é agora, porque a conta vai vencer amanhã, porque a luta está travada é agora, é no momento. A gente é imediatista, mas a palavra de Deus vai dizer que a vontade do meu Pai e do seu Pai, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. No tempo dele, meu irmão, tudo vai dar certo. Amém? Você pode dar graças a Deus por isso? Glória a Deus. Então, queridos, nós devemos cultivar uma vida de oração. Porque a alma de Jesus, quando nós olhamos aqui para o texto de Mateus, verso de número 37, ou melhor dizendo, 38, a alma de Jesus estava angustiada por causa do sofrimento. Ele estava muito angustiado, porque ele sabia o preço que ele ia pagar. Mas não era um sofrimento humano. Quantos irmãos nossos, nós olhamos para a história, foram mortos de forma truculenta, de forma horrível, de forma cruel. Quando nós olhamos os imperadores do início da igreja, Domiciano, Nero, o que eles faziam com os nossos irmãos, incendiava os nossos irmãos vivos, morreram esfolados. Você sabe o que é ser esfolado, irmão? Eles tiravam o couro da pessoa viva, todo o couro do corpo. Os nossos irmãos foram esfolados, torturados, mas eles não negavam. Eles se alegravam, porque estavam morrendo por amor a Cristo. Meu irmão, é uma vida de total entrega a Deus. E eles se entregaram, foram mortos de forma cruel. E quando nós olhamos Jesus, ele também morreu de forma cruel, crucificado muito cruel, sofreu demais, foi torturado demais.
Mas o que matou ele não foi o soldado romano, meu. O que fez Jesus lacrimejar lágrimas de sangue não era a luta dos cravos, mas é porque ele é santo, santo, santo. Ele é tão puro de olhos que não pode ver o pecado. Ele é aquele que a palavra de Deus vai dizer que no grego é kadosh, 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 santo. Só que ele teve que levar os nossos pecados, que pagar o nosso preço. Porque a Bíblia vai dizer em Isaías que ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E agora pelas suas pisaduras, eu e você fomos sarados. Foi do agrado do Pai moê-lo e fazê-lo enfermar. Deus mata Jesus na cruz pelo meu e o seu pecado, porque o juízo de Deus tinha que ser executado. Mas porque ele vive, porque ele ressuscita, porque ele ressuscita dentre os mortos, ele vem e paga o preço. Porque ele vive agora, nós cremos no amanhã, nós cremos na vida eterna. Eu e você ressuscitamos com Cristo. A Bíblia vai dizer, se com ele padecemos, também com ele reinaremos. Então quer dizer que quando Jesus foi para a cruz, quem estava com ele era eu e você. Quando Jesus foi chicoteado, eu e você estávamos com ele. Se com ele vivermos, padecemos, com ele também viveremos. Então quando Jesus é crucificado, era eu e você junto com ele. Mas também quando Jesus ressuscita dos mortos, também agora é eu e você com ele. Porque ele diz, eu venci o mundo, eu venci a morte, e vós também vencereis. Vocês vencerão, mas é igreja. Devemos cultivar uma vida de busca ao nosso Pai, porque somos o seu povo, a sua igreja. Aí Mateus 26, 40. Até o 40, por gentileza. E voltando para os seus discípulos, os achou adormecido e disse a Pedro, então nenhuma hora puseste velar comigo? Verso 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus, ele volta, ele está em guerra, ele está lutando, ele está em oração com o Pai. Só que os seus discípulos estavam cansados da luta, da dificuldade, e eles dormiram. Meu querido, igreja, Jesus nos chama hoje para despertar do sono espiritual, despertarmos na vida de oração, despertarmos a uma vida que Jesus nos chamou para nessa terra, buscarmos a Ele de dia e de noite, clamarmos a Ele de dia e de noite. Voltou para os seus discípulos e eles estavam dormindo. Ei, queridos, que Ele não possa nos achar dormindo, mas que como as virgens prudentes, nós venhamos estar em alerta, nós venhamos estar aguardando o noivo. Ei, que não venhamos deixar as lutas do dia, as lutas, as dificuldades dos nossos dias nos afastar dessa disciplina tão importante, que é a disciplina de buscarmos ao nosso Deus, de orarmos, de falarmos com o nosso Pai. Vigiai e orai. A ordem de Jesus é vigiai e orai, vigiai e orai. Porque às vezes nós queremos argumentar e ganhar na fala, na conversa, na nossa persuasão. Ei, meu irmão, Jesus nos chamou, foi para vigiarmos, termos cuidado no falar, mas estarmos orando, buscando, pedindo a Ele, rogando a Ele, porque Ele ao seu tempo irá fazer. Para não entrarmos em tentação. Vigiar e orar
nos leva a não cairmos em tentação? Por que somos muitas das vezes tentados? Porque não vigiamos. Porque flertamos com o pecado. Flertamos com a situação. Vemos que é errado. Vemos que aquilo ali vai nos tirar da presença, mas mesmo assim, nós nos deixamos se envolver com aquela situação. E isso nos leva à queda, à ruína. Isso nos leva à queda. Mas ei, está em oração. Porque o Espírito está pronto. E quando o Espírito aqui é citado, olha lá, igreja, já e orai. Para que não entrar, na verdade, o Espírito, é porque ali está em caixa alta. Mas na minha versão aqui é em caixa baixa. É porque ali toda a Bíblia está em caixa alta. Mas aquele Espírito ali é o Espírito humano. Não está falando do Espírito Santo. O Espírito está pronto. Um é minúsculo. O Espírito está pronto. Mas a carne é fraca. O nosso Espírito do Filho de Deus, ele quer a Deus. Nós queremos caminhar nos trilhos, nos caminhos de Deus. É o que Paulo fala. Eu quero fazer o bem, mas quando eu procuro o bem, se eu não vigio, o mal eu já fiz. Ei, miserável homem que sou. Então, meu irmão, o Espírito está pronto para caminhar diante de Deus, mas temos que lutar, temos que fazer guerra, temos que combater as nossas vontades, porque o Evangelho é renúncia. O Evangelho, ei, você quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e vem e segue-me. O Evangelho é falar, ô carne, eu não te sigo mais. Carne, agora você tem um oponente. Carne, agora não é a sua vontade, agora é a vontade do meu Pai. Eu não ando mais segundo os meus prazeres, eu não ando mais segundo as minhas vontades carnais, materiais, vontades do nosso coração, que é mal. Mas agora a minha vontade é do meu Pai, é de cumprir a vontade do Pai, é de andar nos caminhos do Pai, é que o Espírito dele que agora habita em mim, porque eu sou propriedade de um Deus Santo que habita dentro de mim, agora eu ando segundo a vontade dele. Amém, igreja? Glória a Deus, glória a Deus. Então, para já finalizarmos, já vamos caminhar para o final. Jesus vai dizer, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. E verso 40, antes, e voltando para os seus discípulos, achou-o adormecido e disse a Pedro, então, nenhuma hora pudeste velar comigo. Jesus, ele volta e acha eles dormindo. O interessante que eu acho aqui, querido, é que ele se direciona para um discípulo. Ele se direciona para Pedro. Lembra que eu falei lá atrás? Pedro simboliza a igreja. Tu é Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerá contra ela. E aí Jesus disse para Pedro, ei igreja, ei Pedro, você não pode orar uma hora comigo? Como está a nossa vida de busca? Ei, igreja, como estamos orando, buscando a Deus? E o que eu acho incrível, de como Jesus trata com Pedro, hoje nós estávamos falando na escola bíblica, né? Porque Jesus, ele vai tratar com Pedro. Você já observou como Jesus tratava Pedro em algumas passagens, igreja? Né? Quando a gente estava falando numa passagem específica, quando Jesus está andando sobre as águas e os discípulos olham e vê, é um fantasma, né? Fica todo mundo assustado. Diz que fala que mulher que é assustada, né? Mas imagina os homens que são fortes, corajosos, viu um fantasma. Eita, imagina se tivesse mulher lá dentro, né? Aí que eu acho que o negócio ia sair mais do controle um pouquinho, né? Mas eles ficaram tudo espantados, né? Eita, é um fantasma. Aí Pedro, ei, não, calma, Jesus. Ei, mestre, eu ia aí, ó, quero andar, quero estar com o Senhor.
Me faz ir até o Senhor. Aí Jesus fala, Pedro, vem, caminha. Nós louvamos aqui, né? O hino da harpa. Segura na mão de Jesus, né? Então, Pedro, vem. E aí Pedro começou a caminhar. E foi andando sobre as águas. Pedro estava vivendo o extraordinário de Deus, meu irmão. Andando sobre as águas, fazendo aquilo que homem nenhum fez nessa vida. Pedro caminhando sobre as águas. E Jesus, vem Pedro, pode vir. E Pedro andando em direção a Jesus. Só que chega um momento que Pedro começa a afundar. Pedro vacilou no seu coração, a incredulidade, a luta, a dificuldade, o vento contrário, que ele foi olhar para o vento. Ei, meus irmãos, por isso que o nosso olhar tem que estar em Jesus. Não olharmos para as dificuldades, para as lutas, para as doenças da alma, para as dificuldades desse mundo, mas olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Possamos caminhar em direção a Ele. Só que Pedro começou a afundar. Jesus falou, ei Pedro, me dá a mão, Pedro. Porque quando nós começamos a afundar, meu irmão, lembre-se sempre que Jesus está com as mãos estendidas, dizendo, ei, segura na minha mão e vamos caminhar. Se volte a Ele em oração, porque é onde nós agarramos a mão do nosso Mestre. É onde nós entendemos que Ele nos guarda, nos sustenta. E Jesus pega pela mão Pedro e leva ele para o barco de novo. E Pedro volta com Jesus, andando sobre as águas. E eles entram no barco. E aí olha o que Jesus fala para Pedro. Pedro, tu é um homem de pequena fé. Aí eu fiquei pensando, Senhor, se Pedro é um homem de pequena fé, que andou sobre as águas, e eu? Pedro falou, Senhor, eu vou, eu quero ir. Os outros ficaram lá dentro. Se Pedro é um homem de pequena fé, os outros é menos fé, 100 negativo, 20 negativo. Nós estamos no vermelho. Só que, querido, você vê que Deus, Jesus, Ele tem uma forma de tratar com o propósito que Ele tem nas nossas vidas. Por que Jesus tratava Pedro daquela forma? Porque ele estava forjando um homem de fé, uma liderança, um referencial para a igreja dele. Então a forma que Jesus vai me tratar vai ser a forma diferente do que Jesus vai te tratar. A forma que Jesus te trata, às vezes mais dura, vai ser diferente com a minha, com a da irmã Antonilda, do pastor Lúcio, porque Ele está forjando em nós o que Ele tem como propósito para as nossas vidas. Então não mensure sua vida de acordo com a vida do irmão, mas segundo a vontade do nosso Pai. Amém? Então, queridos, Pedro andou sobre as águas. E nunca reclame sobre como Jesus vai lidar com você. Tenha fé que Ele está formando em você aquilo que eu e você precisamos nos tornar. E o verso 41. Ou melhor, quando orarmos, nós estamos na presença de Deus. Nós estamos diante do trono da graça. Existe agora um caminho aberto. E o Espírito que agora habita em nós nos leva a trilhar o caminho diante do Pai. Jesus está nos ensinando como devemos guerrear contra a nossa fraqueza, vigiando e orando. Ele está nos ensinando que eu e você devemos guerrear, vigiando e orando. E é uma ordenança a nós. Busque a Ele em oração. Amém? 1 Timóteo 2:1. Admoesto-te, pois antes de tudo, que se faça súplicas, orações e intercessões, e ação de graça por todos os homens. Então a nossa oração, ela deve ser individual. Quando nós entramos na nossa casa, fechamos as nossas portas e oramos o nosso Pai em secreto. Mas também a nossa oração, ela tem que ser coletiva. Quando nós estamos em oração com os nossos irmãos. Como Jesus estava em oração com os seus amigos. Então, querido, muitos defendem um argumento, né? Eu oro na minha casa. Irmão, um dia chegaram para um grande homem de Deus e perguntaram, ei, o que você acha daquele outro homem lá, João Wesley? Eu não lembro o outro para quem eles perguntaram, mas o que você acha de João Wesley? Ele disse o seguinte, eu não sei. Eu acho que ele é um homem de Deus. Mas
Eu não conheço o John Wesley porque eu nunca orei com ele. Porque, meu irmão, a nossa vida, ela tem que ser uma vida de oração. O céu, o mundo espiritual respeita homens e mulheres de oração. A oração é o que faz nós estarmos de pé aqui. A oração é que nos sustenta. Então a oração é a minha e a sua prioridade. Antes de tudo, pratique uma vida de oração. Deus não quer que tenhamos um teatro na oração, mas Deus quer que nós venhamos ser verdadeiros. Você já viu aquele teatro, né, que soberano, grandioso, majestoso? Não sou contra essas falas. Não sou contra. Mas às vezes a